Savannah Page Gould nasceu no dia 26 de abril de 1996, em Jacksonville, uma cidade costeira localizada no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ela era filha do casal Daniel Gould e Cherry Gould e tinha um irmão mais novo chamado Chris Gould. Durante a sua infância, ela foi descrita como uma garota muito animada que gostava de andar de bicicleta e fazer caminhadas em trilhas no meio da floresta. É dito também que ela era muito estudiosa, tanto que após se formar no colegial, ela conseguiu uma bolsa integral em uma universidade. Porém, nessa mesma época, a sua mãe, Cherry Gould, foi diagnosticada com câncer e a jovem decidiu abrir mão dessa bolsa de estudos para poder ficar mais próxima da mãe e ajudá-la no que fosse necessário. Como não iria mais para a faculdade, Savannah achou melhor procurar um emprego, pois assim ela também poderia ajudar a sua mãe com as despesas médicas. Em poucos dias de procura, Savannah foi contratada por um restaurante local chamado Bonefish Grill. De acordo com os colegas de trabalho da jovem, Savannah era uma funcionária exemplar, muito dedicada ao trabalho e sempre tratava os clientes com muita simpatia. Segundo o chefe dela, nos 2 anos em que ela trabalhou no restaurante, ele nunca a viu de mau humor e ela também nunca faltou ao trabalho. A casa de Savannah era relativamente próxima ao local em que ela trabalhava. O percurso dava uma média de 20 a 25 minutos de carro. Como seu turno era noturno, ela geralmente saía de casa às 5 horas da tarde e chegava ao trabalho às 5h25, enviando uma mensagem aos seus pais logo em seguida para dizer que estava tudo bem. No dia 2 de agosto de 2017, Savannah saiu de casa às 5 horas, como de costume, e por volta das 6h30, o seu pai recebeu uma mensagem no celular. Essa mensagem era de Savannah, que dizia ter conhecido um homem e que os dois estavam fugindo juntos naquela noite. Nessa mesma mensagem, ela afirmou que assim que chegasse no seu destino final, ela mandaria mensagens explicando tudo. Porém, o pai da jovem achou aquilo tudo muito suspeito. Ele sabia que a filha era muito responsável e que jamais embarcaria numa aventura daquele tipo. Além disso, a maneira como as palavras foram escritas não condizia com a maneira que Savannah costumava escrever. Outros membros da família e também amigos receberam mensagens semelhantes, e todos eles, imediatamente, suspeitaram que algo estranho havia acontecido, já que as mensagens não pareciam ter sido escritas por Savannah. Quase que ao mesmo tempo, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o chefe do restaurante onde Savannah trabalhava ligou para os pais da jovem, perguntando se estava tudo bem e se ela iria trabalhar naquele dia. A mãe de Savannah informou que já era para ela ter chegado, pois saiu de casa no horário de sempre e não era do feitio dela faltar. Essa informação de que a filha não tinha chegado ao serviço, junto com a mensagem de texto suspeita, fez com que os seus pais ligassem imediatamente para a polícia de Jacksonville. Os policiais que atenderam ao chamado, primeiramente, foram averiguar o que poderia ter acontecido e conversaram com os pais, amigos e colegas de trabalho da jovem. Enquanto os policiais faziam o trabalho deles, os pais da jovem não ficaram parados e foram nos locais próximos ao trabalho da filha, perguntando se alguém tinha visto ela. Eles também pediram imagens de câmeras de segurança do trajeto que a jovem fez para ver se algo havia acontecido com ela antes de chegar ao restaurante. Os pais ainda tentaram acionar o ping de rastreamento do celular da filha, mas eles não obtiveram sucesso. Naquela mesma noite, o carro de Savannah foi localizado no estacionamento do restaurante, com os 4 pneus rasgados e com a sua bolsa ainda no banco da frente. As buscas só começaram oficialmente no dia seguinte, 3 de agosto, quando policiais, amigos e familiares começaram a andar por toda a região buscando por pistas ou testemunhas que pudessem ajudar a localizar a jovem. Ao mesmo tempo, eles espalhavam cartazes e panfletos com a foto de Savannah e informações de contato. Ao fim daquele dia, a polícia recebeu informações de que Savannah tinha sido vista próxima do restaurante em que trabalhava no dia em que desapareceu. Eles então decidiram pedir as imagens das câmeras de segurança do estacionamento para saber se ela ao menos chegou a estacionar o carro no local
ou se havia sido outra pessoa. E foi aí que finalmente a polícia teve pistas concretas a respeito do caso. Nas imagens, era possível ver que Savannah Gold chegou no estacionamento às 5h30 da tarde. Ela sai do seu carro e entra no banco do passageiro de um outro carro que estava ao lado. 15 minutos depois, é possível ver que ela entra em luta corporal com um homem que estava dentro desse carro. E a briga era tão violenta que o carro tremia muito a ponto da porta abrir e fechar ao menos 3 vezes. De repente, tudo para. E o homem sai do carro e caminha até o carro de Savannah, abrindo a porta do motorista e se inclinando para dentro. Ele então fecha a porta e, antes de voltar para o seu veículo, fura os pneus do carro da jovem. Já em seu veículo, o homem dá partida e vai embora com Savannah dentro do carro. Com essas imagens em mãos, os policiais começaram a investigar para saber quem era o homem que aparecia nelas. Mas eles não precisaram se esforçar muito, pois os funcionários do restaurante disseram que conheciam o homem e sabiam exatamente quem ele era. Se tratava de Lee Rodart Jr., de 33 anos, que era gerente e chefe de cozinha no mesmo restaurante em que Savannah Gold trabalhava. No dia 4 de agosto, os policiais foram atrás do homem e o levaram para um interrogatório. Ao ser questionado se ele estava envolvido no desaparecimento de Savannah ou se sabia de alguma coisa, ele disse que não sabia de nada e negou o envolvimento. No entanto, os policiais notaram que ele tinha diversos arranhões e cortes em seu pescoço e braço, algo que os agentes acharam muito suspeito. No decorrer do seu interrogatório, Lee Rodart continuou dizendo que não sabia de nada e que não tinha nenhum envolvimento. Ao perceberem que não conseguiriam extrair nada do homem apenas fazendo perguntas, os policiais decidiram confrontá-lo com as imagens das câmeras de segurança do estacionamento do restaurante. E assim que ele viu que toda a ação dele havia sido filmada, ele confessou tudo. Em sua confissão, Lee Rodart disse que ele e Savannah começaram um relacionamento há cerca de 8 meses, mas o relacionamento era mantido em segredo, pois além de ser proibido que funcionários do restaurante se relacionassem, ele já era comprometido com outra mulher em um relacionamento de mais de 12 anos. A companheira dele acabou descobrindo sobre o caso extraconjugal que ele estava tendo, e com isso, ele decidiu romper com Savannah. Mas esse rompimento não durou muito, e eles acabaram se envolvendo novamente. Acontece que a companheira dele ainda estava muito desconfiada e não acreditava que o homem tivesse de fato rompido com a amante. Bom, ela estava certa e começou a questionar o homem sobre isso frequentemente. Lee Rodart, com receio de que a companheira descobrisse toda a verdade novamente, decidiu romper a sua relação com Savannah de uma vez por todas. Segundo ele, Savannah não gostou nem um pouco disso e, para se vingar, começou a contar para todos os seus colegas de trabalho e amigos sobre o relacionamento proibido que eles tiveram. Ele ficou furioso com essa atitude da jovem, já que mais cedo ou mais tarde, a sua companheira iria descobrir que ele a traiu mais de uma vez e as coisas ficariam bem complicadas para ele. Ainda, segundo ele, no dia do desaparecimento da jovem, ele mandou uma mensagem para ela pedindo para conversar. Ele disse para ela que iria esperá-la no estacionamento do restaurante em seu carro e que assim que ela chegasse, era para ela entrar no veículo dele. Já dentro do carro dele, ele pediu para que a jovem parasse de falar para os outros que eles tiveram um relacionamento, ao passo que Savannah teria respondido que ela poderia falar sobre o que ela quisesse com quem ela quisesse e começou a xingá-lo. Após isso, as coisas teriam saído do controle e Savannah passou a agredi-lo e ele tentou se defender. Ele disse que segurou o pescoço da jovem e ouviu um estalo, e nisso ela parou de se mexer. Ao perceber que havia tirado a vida da jovem, segundo ele sem querer, ele ficou desesperado e decidiu levar o corpo até sua casa para tentar achar uma solução. Já em sua casa, Lee Rodart decidiu que a melhor maneira de se livrar de tudo
era colocando o corpo em uma fogueira que ele fez no seu quintal. Ele disse aos policiais que achou que seria fácil sumir com o corpo assim, mas que mesmo depois de muito tempo no fogo, o corpo não se desfez como ele pensou. Ele então decidiu apagar o fogo, pegou o que sobrou do corpo, colocou em um lençol e uma lona e depois jogou em uma lagoa próxima. Ele acrescentou que pegou o celular da jovem e mandou diversas mensagens para familiares e amigos na intenção de despistá-los. Após ter confessado todo o crime aos policiais, Lee Rodarte foi deixado sozinho na sala onde ficou andando de um lado para o outro e falando sozinho. Ele chorou bastante e em um determinado momento, quando pareceu finalmente entender o que lhe havia feito e as consequências dos seus atos, ele se desesperou. Em 9 de agosto de 2017, Lee Rodarte concordou em levar os policiais até a lagoa em que ele jogou o corpo de Savannah. Após o corpo ter sido recuperado, ele foi submetido a uma autópsia e, de acordo com o médico legista, era impossível determinar a causa do óbito, devido ao estado em que o corpo se encontrava. No entanto, ele constatou que a cartilagem na tireoide foi fraturada, o que indicava um possível sufocamento. Lee Rodarte Jr. foi preso e acusado pelo crime contra Savannah Gold. O homem apresentou uma alegação dizendo que o crime foi resultado de uma legítima defesa, já que em sua versão, Savannah o atacou primeiro. Como resultado por conta dessa alegação, o julgamento de Lee Rodarte teve que ser adiado, pois uma lei americana conhecida como Stand Your Ground, defenda sua posição em nossa língua, afirma que, sob circunstâncias, o indivíduo pode usar a força necessária para se defender sem primeiro tentar recuar do perigo. E com isso, tanto a defesa quanto a promotoria precisavam de tempo para poderem elaborar provas para o tribunal que comprovariam se o acusado agiu em legítima defesa ou não. Nos 4 anos seguintes, foram realizadas 26 audiências, nas quais a família de Savannah compareceu sem faltar a nenhuma. Nessa época, Sherry Gold, a mãe da vítima, travava 2 batalhas. Uma contra o câncer que havia voltado mais violento, segundo ela, após a partida de sua filha, e outra para se obter justiça. Em 11 de março de 2021, Lee Rodarte Jr. se declarou culpado de todas as acusações em um acordo feito com a promotoria. Ele foi condenado a 40 anos de prisão sem a possibilidade de liberdade condicional. Uma curiosidade para complementar ainda mais esse caso é que Lee Rodarte não é o único membro de sua família que está preso por ter cometido um crime grave. Em dezembro de 2016, a irmã dele, uma mulher chamada Amber Camarillo, tirou a vida de uma jovem chamada Raquel Lee Wallace. Na ocasião, alguém teria dado o carro de Amber para Raquel em troca de entorpecentes, e após Amber ligar para Raquel pedindo o carro de volta, elas marcaram um encontro no estacionamento de um motel, onde Amber daria dinheiro a Raquel para ter o seu carro de volta. Porém, as coisas não saíram como planejado, e as duas começaram a discutir e durante essa discussão, Amber atirou 2 vezes em Raquel e depois fugiu. Assim como o crime do seu irmão Lee Rodarte, o crime de Amber também foi gravado pelas câmeras de segurança do estacionamento do local, e após ela ter sido capturada, ela foi considerada culpada e condenada pelo crime contra Raquel. Atualmente, tanto Lee Rodarte Jr. quanto Amber Camarillo se encontram em uma prisão da Flórida, onde irão passar longos anos de suas vidas.